Bom, olá pessoal, tudo bem? Como é que tinha prometido para vocês, a gente estava devendo 2 conteúdos para poder fechar a matéria do nosso ano letivo, parte de equações e inequações logarítmicos. Vocês já estão vendo aqui na mesinha onde a gente usa para ter aula, a parte referente a equações logarítmicos, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é falar um pouquinho sobre esses dois temas, definir então o que é uma equação logarítmica, como que a gente trabalha com essas equações logarítmicas e tentar apresentar exemplos e algo parecido para as inequações logarítmicas, tá bom? Então, vamos começar definindo então o que é uma equação logarítmica, tá bom? Uma equação logarítmica é toda equação, ou seja, toda igualdade onde a incógnita, ou seja, o valor que nós estamos procurando, seja x, y, t, etc., apareça necessariamente no logaritmando ou na base do logaritmo, ou eventualmente, né, nos dois. O ou na matemática não é excludente, né? Então, quando a gente fala que pode aparecer na base ou no logaritmando, quer dizer que também pode, caso, dependendo do problema, aparecer nos dois, tá bom? Então, definição, já havia dito, eu vou escrever. Então, chama-se equação logaritmo. Eu vou botar só E, que já escrevi lá em cima, tá bom? Então, equação logaritmo. Vamos destacar de vermelhinho aqui. Então, equação logaritmo. Agora sim. Aquela, ou seja, aquela equação, certo? Que apresente vou colocar uma, mas pode ser mais, tá bom? Então, melhor. Apresente incógnitas, ok? No logaritmando. Ou na base de um logaritmo, tá bom? Então, só para dar um exemplo, né? Só para não deixar à toa, é o seguinte, imagina para gente o seguinte, logaritmo de x na base, sei lá, 2 igual a 5, ok? Então, essa é uma equação logarítmica, ok? Ela tem uma incógnita que está no logaritmando. A gente, né, gostaria de saber qual é o x, de modo que o logaritmo de x na base 2 seja 5, tá bom? Aqui, então, assim, um parênteses, né? Nós sabemos o seguinte, que 2 à quinta tem logaritmo 5 na base 2. Então, a conclusão é que o x tem que ser 2 à quinta. Ou, portanto, 32, ok? Né? Então, o logaritmo de 2, né? Lembra, logaritmo de 2 à quinta na base 2 é 5, né? Aquela regrinha do tombo, desce multiplicando. Logaritmo de 2 na base 2. Logaritmo de um número na própria base é 1. Então, 5 vezes 1, 5, ok? Você poderia se perguntar com razão se não existe um outro número x que satisfaz isso, certo? Será que não existe um outro, de modo que o logaritmo na base 2 seja 32? De fato, não, porque, como a gente viu, a função logaritmo é uma função injetora. Ou seja, se o logaritmo, digamos, se eu pensar assim, a função f de x igual, pensando ainda no logaritmo na base 2, logaritmo de x na base 2. Se f de x1 for igual a f de x2, é porque o x1, na verdade, é igual a x2, ok? Não há outra opção. Isso vale, na verdade, então, agora, se eu troco 2 por uma base b, vou deixar até b de vermelho destacado, tá bom? Lembrando que o b tem que ser maior que 0 e diferente de 1, então vale essa propriedade ainda, tá bom? Aqui, para a gente calcular logaritmos, gente, uma coisa que é muito importante é que o domínio da nossa função são os números reais positivos diferentes de zero. Isso significa que a gente está dizendo que o x sempre tem que ser maior que zero. Isso a gente chama a condição de existência do logaritmo. Eventualmente, a gente poderia ter, sei lá, um x ao quadrado aqui, ou algo do tipo, que nos levasse a mais de uma solução.
eventualmente valores negativos, coisas do tipo. Então a gente tem que sempre tomar cuidado e a gente vai destacar isso quando for resolver os exemplos a seguir, tá bom? Antes, eu vou deixar então essa observação registrada bem com calma aqui, como uma observação que ela é a base para a nossa solução dos exercícios envolvendo as equações logarítmicas. Então imagina que você tenha logaritmo de x na base b igual ao logaritmo de y na base b. Aqui eu tinha escrito x1 e x2. Pode ser também, né? Logaritmo de x1, logaritmo de x2, não há problema. Se eles forem iguais, ou seja, se f de x1 for igual a f de x2, logaritmo de x1 for igual ao logaritmo de x2, ou logaritmo de x for igual ao logaritmo de y, então é porque x é igual a y, ok? Lembrando as condições, né? Você pode sempre pensar nas condições de existência do logaritmo, então esse C são as condições de existência. É que o logaritmando, ou seja, quem está lá em cima, deve necessariamente ser positivo, e a base sempre maior que zero e diferente de 1. Sempre se recorde disso. Vocês vão ver, aparentemente não faz tanta diferença para equações, mas quando a gente vai trabalhando com inequações, logaritmos, saber determinar, observar essa condição de existência vai ser importantíssimo para soluções, tá bom? Vamos ver então mais alguns exemplos, tá? Então, exemplos. Exemplo A. Aquele primeiro é um exemplo bem simplesinho. Temos aqui então um logaritmo. Olha só, eu vou até explorar o base 2 igual a 5. 4x mais 24 na base 2 igual a 5, certo? Aqui é até uma maldade, porque a gente sabe o seguinte, né? Este número aqui, pelo que eu falei para vocês, precisa ser o número 32, certo? Então, resolver o nosso problema é determinar isso aqui de modo que esta parte que está destacada de rosa, ou seja, o logaritmando, seja 32, ok? Você poderia, então, claro, porque aqui eu já dei a resposta, né, 32, mas se a gente não tivesse com ela, como você chegaria? Então, você tem duas maneiras de observar, certo? Uma vez que a base é 2, então esse primeiro caso eu vou fazer a solução 1 e 2 de formas distintas, ok? E depois você usa daí para frente qual você preferir, eu vou sempre tentar ser o mais direto possível. A solução 1, então, é a gente recordar a definição. Então, recorde o seguinte comigo. Logaritmo de A na base B é um número x, se B elevado a x for A, ok? Então, B elevado a x dá A. Ou A é B elevado a x. Aqui, então, se eu usar essa definição, eu tenho que 2 elevado a 5, 2 à quinta, precisa ser 4x mais 24, ok? Então, 4x mais 24 precisa ser 2 à quinta. E 2 à quinta a gente acabou de calcular, 32. Então, 4x mais 24 é 32. Então, 4x é 32 menos 24, que é 8, portanto, x é 2, ok? Sempre teste, gente, assim, recorde sempre aqui que eu falei sobre a condição de existência, né? No caso, o logaritmando lá 4x mais 24 precisa ser maior que zero. Então, 4x tem que ser maior que menos 24 e o x, então, tem que ser maior que menos 24 dividido por 4. Maior que menos 6, certo? Bom, qualquer valor de x maior que menos 6 satisfaz essa solução. Então, 2 é um caso onde isso é possível, tá bom? Ou seja, tem solução. Eventualmente poderia não ter solução, tá? Se botasse algo que a nossa resposta ficasse menor do que menos 6, então certamente a gente não conseguiria, o problema não teria solução, tá bom? A solução 2 é usar diretamente essa observação. Você fala, professor, a gente usa observação, mas o primeiro não precisou, certo? Então eu vou pôr aqui a solução 2, que é o seguinte, né? Solução 2, aí fica a seu critério de como resolver. De novo, você tinha logaritmo de 4x mais 24 na base 2, isto igual a 5, ok? Porém, 5 na base 2, né, se eu pensar, é o logaritmo de 2 à quinta na base 2. Os dois são equivalentes, é a mesma coisa, tá bom? Então, agora você tem logaritmos na mesma base, base 2, iguais, certo? Então, precisa que os logaritmandos sejam iguais. Então, 4x mais 24 é igual a 2 à quinta, e, portanto, a gente já fez essa continha. A gente sabe, então, que o x é o número 2. A solução do nosso problema, né, é o número 2. Claro que você não precisa resolver das duas formas, ok? Eu, invariavelmente, a não ser que seja um problema muito específico, eu vou sempre resolver por essa forma, né, pelo tipo 1, mas fica ao critério de vocês, tá bom? De fato, o que a gente está usando é essa observação aqui de maneira implícita, tá?
Passamos para, né, mais um exemplo. Então, exemplo B aqui. Olha só. Imagina agora que eu tenha esse problema. Logaritmo de x mais 1 na base 3, mais logaritmo de x menos 7 na base 3 igual a 2. Aí você fala assim, que lascou, né? Porque a gente só sabe quando é o logaritmo de algo numa determinada base igual a um número, certo? Mas por isso, então, a gente estudou propriedades de logaritmo e a gente vai ter que explorar elas aqui um pouquinho. Então, eu vou até recordar para vocês, pondo de vermelho aqui, o seguinte. Nós vimos que o logaritmo transforma produtos em soma. Então, o logaritmo de A vezes C é o logaritmo de A mais logaritmo de B. Ou, perdão, logaritmo de C, ambos na base B. Aqui, as condições de existência são satisfeitas, né? B é maior que zero, diferente de 1, A e C são ambos maiores do que zero, tá bom? Para ficar isso claro, tá? Bom, aqui nós temos, então, uma soma, ambos na mesma base, e a gente pode voltar e reescrever no produto, certo? Produto de x mais 1 vezes x menos 7. Aqui eu vou detalhar com calma a nossa condição de existência, certo? É preciso a gente observar a condição de existência, porque nós vamos cair numa equação do segundo grau, talvez você não tenha percebido ainda, mas vai cair uma equação do segundo grau, eventualmente o x pode não atender. Se você não lembrar de fazer a condição de existência inicialmente, no final, quando você achar a solução, você precisa testar se você pode calcular os logaritmos de x mais 1 e de x menos 7, no caso, tá bom? Mas então, o que a gente tem pela condição de existência? A primeira delas é que x mais 1 precisa ser maior que zero. Logo, x precisa ser maior que menos 1. A segunda diz que x menos 7 tem que ser maior do que zero. Então, x tem que ser maior do que 7, né? Juntando as duas, o que serve para os dois ao mesmo tempo, né? É que x tem que ser maior do que 7. Então, se a gente tiver uma resposta onde o nosso x seja menor do que 7, é, você não pode considerar para a solução, tá bom? Bom, agora usando a propriedade, logaritmo de x, vou tirar um pouquinho do zoom para a gente poder enxergar aqui tudo junto, pronto, melhorou. Nós vamos ter o seguinte, o logaritmo de x mais 1 na base 3, mais logaritmo de x menos 7 na base 3, isso igual a 2. Então, virou produto, certo? O logaritmo do produto. Isso igual a 2. Então, o nosso método 1, eu sei que, então, 3 ao quadrado precisa ser esse produto. Então, x mais 1 vezes x menos 7 é igual a 3 ao quadrado, que é 9, ok? E agora, como é que a gente resolve essa equação? Da seguinte forma, multiplica todo mundo por todo mundo, né? X vezes x ao quadrado. X vezes menos 7x. 1 vezes x, 1 vezes menos 7, isso igual a 9. Então, x ao quadrado, menos 6x, o 9 está somando, vem subtraindo, então menos 16, certo? Que é menos 7 menos 9, ok? Então, nós estamos procurando dois números cuja soma é 6 e o produto é menos 16, certo? Ok? De cabeça eu não sei esse dois números cuja soma é 6 e o produto é 16. Não sei, vamos calcular o delta aqui, ok? Então, delta menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 16. Então, delta dá 36, mais, né, menos vezes menos é mais, 4 vezes 16 é 64, ok? E 36 mais 64 dá a soma 100, que tem raiz exata, ok? Então, delta é 100. X, então, é menos o valor de B, menos 6, mais ou menos a raiz de 100, sobre 2 vezes A, 2 vezes 1, 2. Então, 6 mais ou menos 10 sobre 2. Então, 6 mais 10 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. Então, é 8 e menos 2, certo? X, sei lá, x1. x2 é a diferença. 6 menos 10, menos 4. Por 2, menos 2. 8 somado com menos 2 dá 6. 8 vezes menos 2 dá menos 16. Fechou, certo? Bom, como eu falei, a questão da condição de existência era importantíssima. Nesse caso aqui, o x precisa ser maior do que 7, certo? Como nós tínhamos achado, né, ou x, né, aqui, a gente achou da equação do segundo grau, lembra que eu tinha dito que era na equação do segundo grau, que x era 8, ou x era menos 2, ok? Isso foi da equação.
ok? Pela condição de existência, então, anotar aqui para vocês, lembra, o x tem que ser maior do que 7. Se a gente casa as duas informações, só serve como resposta x igual a 8, certo? Então, a nossa solução é o número 8, só o 8 serve como resposta. Aí vocês já viram a questão da condição de existência ser importante, né? Ela afeta a nossa solução, tá? De fato, como eu falei assim, você deveria testar. Bom, o 8, se eu substituir nos dois, dá certo. Quer ver? Só para a gente verificar aqui de início, né? O que aconteceria, né? Se o x fosse 8, ok? Se o x fosse 8, nós íamos ficar com o logaritmo de 8 mais 1, 9, na base 3, mais o logaritmo de 8 menos 7, que é 1, na base 3. O logaritmo de 9 na base 3 é 2, porque 3 ao quadrado é 9. O logaritmo de 1 em qualquer base é 0, então deu soma 2, bate solução, certo? Se você não tivesse feito a condição de existência, você ia ter que testar um por um deles. O outro seria testar x igual a menos 2, né, que foi a segunda solução da equação. Aqui, de cara, quando eu coloco menos 2, a gente fica com um logaritmo de menos 2 mais 1 na base 3. Mas menos 2 mais 1, gente, dá menos 1, certo? Logaritmo de menos 1 na base 3 não existe. Na verdade, não é um número real, tá bom? A gente aqui só está estudando coisas reais e está restrito a isso, então eu não poderia calcular. De maneira parecida, né? Você tem o logaritmo de menos 9 aqui, que você também não ia conseguir calcular, então pronto, você não teria como resolver o problema. Se você anotasse como solução 2 e 8, no caso, perdão, menos 2 e 8, sua solução certamente estaria errada, ok? Mesmo desenvolvendo a conta, né? Tem que tomar esse cuidado. Então, a recomendação é que sempre tentem fazer essas condições de existência antes de resolver o problema, que você já sabe aonde olhar a sua solução. Vamos ver mais um exemplo, olha só. Logaritmo, por exemplo, de 18x mais 10 menos logaritmo de x mais 5, isto igual a 1, ok? Bom, agora, gente, é o seguinte, né? A gente tem que lembrar algumas coisas. Olha, não apareceu nada aqui embaixo, é porque a base é 10, tá bom? Mas, para isso, você ia falar de novo, olha, professor, né? Então, assim, eu sei quando era o logaritmo, né, igual a um determinado número, né, e a gente consegue resolver. Quando é mais, a gente aprendeu que é o produto, né? Quando é menos, você consegue usar uma coisa parecida, né, para a gente poder resolver o nosso problema, que é recordar que quando você tem uma divisão, A dividido por C na base B, isso é o logaritmo de A, no caso na base B, menos o logaritmo de C na base B, ok? Então, aqui de novo, né, eu tenho então a mesma base. Qual é a base? A base é 10, né, gente? E tem uma diferença, ok? Então, este vai virar o logaritmo de 18x mais 10 dividido por x mais 5 igual ao número, ok? Esse número vai ser 10 elevado a 1, é 10. Mas, de cara, aqui a gente precisa, né, o nosso primeiro passo, sempre lembra isso, é fazer a condição de existência. Então, para o primeiro logaritmo, é 18x mais 10, maior do que zero. Então, 18x tem que ser maior que menos 10. Então, x tem que ser maior que menos 10 dividido por 18, menos 5 nonos. Ok? Só serve os maiores que menos 5 nonos. Para o segundo, x mais 5 tem que ser maior que zero. Então, x tem que ser maior que menos 5, né? Qual dos dois será que serve, né? Por exemplo, menos 4 é um número que é maior que menos 5, ok? Só que ele é menor que menos 5 nonos, né? Então, assim, menos 5 nonos é um número que é maior do que o número menos 5, ok? Então, se você juntar os dois, você vê que o que serve ao mesmo tempo é x maior que menos 5 nono, ok? Então, na sua condição de existência aqui, vamos deixar de rosa para você lembrar, x tem que ser maior que menos 5 nonos, ok? Bom, isso é o primeiro passo. O segundo, então, é usar essa propriedade que está lá na observação, anotar de vermelhinho. Então, nós temos aqui, vou tirar um zoom mais um pouquinho para vocês enxergarem tanto a equação quanto a divisão que a gente vai fazer aqui. Então, você fica com logaritmo de 18x mais 10 dividido por x mais 5, isto igual a 1, ok? Agora está lá no caso que a gente conhece, né? Olha, não aparece nada, você lembrou que a base é 10 e usa a propriedade do logaritmo. 10 elevado a 1 tem que ser 18x mais 10 dividido por x mais 5. Então, 18x mais 10
dividido por x mais 5 é igual a 10 elevado a 1, que é 10. Ok? Então, 18x mais 10 sobre x mais 5 menos 10, isso é zero. Ok? Bom, agora, se eu melhoro essa equaçãozinha para a gente, eu fico com o seguinte: 18x mais 10 menos 10 vezes x mais 5, todos dividido por x mais 5, isto é igual a zero, ok? Quando você for resolver essa equação, gente, essa equação tem um porém, né? O x não pode ser menos 5 também, né? Ok? Porque se fosse menos 5, você ia dividir por zero. Bom, mas mexendo aqui em cima, o que, que a gente fica? Né? A gente fica, então, com 18x mais 10, menos 10x, menos 50, dividido por x mais 5, isso é igual a zero, ok? Então, 18x menos 10x dá 8x. 10 menos 50 é menos 40, sobre x mais 5, isso é igual a zero, ok? Bom, para essa divisão ser zero, gente, a única possibilidade é que 8x menos 40 seja zero, certo? Ok? Você não pode dividir por zero, e a única forma de dar zero é zero dividido por alguém. Então, 8x menos 40 é zero, então 8x é igual a 40, x é igual a 40 dividido por 8, 5. 5 é um número que é maior, né, do que menos 5, certamente, e maior que menos 5 nonos, né? Sendo maior que menos 5 nono, é maior que menos 5, ok? E ele não tem nenhum problema, né? Se eu substituir 5 aqui embaixo, eu vou dividir por 10, não há problema nenhum, certo? Então, a solução do nosso problema é x igual a 5, ok? Mais uma página aqui, só esperar o software aparecer a página, tá dando uma travadinha, voltou. Bom, eu vou fazer mais um último e deixar um para vocês pensarem, que é o seguinte. Então, exemplo D. Logaritmo de x mais 4 na base 2 menos logaritmo de x na base 4, isso igual a 2. Aí lascou, né? Porque agora a gente tem um problema, né? Nós temos bases diferentes, certo? Bases diferentes, e lá a gente sempre vai do pressuposto da mesma base, então eu não posso usar ainda que isso vira uma divisão, certo? Mas a gente pode usar algumas propriedades que a gente conhece, tá? No caso, olha só, no caso a gente tem o logaritmo de 4, que é 2 ao quadrado, tá bom? Então, isso sugere para a gente deixar todo mundo na base 2, certo? Se todo mundo ficar na base 2, isso resolve o problema. Agora, como eu posso passar esse para a base 2, né? Posso usar, por exemplo, mudança de base, ok? Ou posso usar uma propriedade que eu passei para vocês, que é o seguinte: quando você tem o logaritmo de a b elevado a n, isso fica 1 sobre n, logaritmo de a na base b, ok? Então, aqui no caso ia ficar 1 sobre 2, logaritmo de x na base 2. E aí ficou tudo bonitinho de novo, certo? Bom, como que seria por mudança de base, gente? Lembra, mudança de base é o seguinte, né? Logaritmo de a na base b, você pode escrever como logaritmo de a na base k, dividido por logaritmo de b na base k, né? Essa, só para puxar para vocês verem que ia chegar no mesmo lugar, né? Logaritmo de x na base 4, para eu passar para a base 2, ia ficar logaritmo de x na base 2, dividido por logaritmo de 4 na base 2. E logaritmo de 4 na base 2 é o número 2, certo? É o número 2. Então ia ficar logaritmo de x na base 2 dividido por 2. 1 sobre 2, logaritmo de x na base 2, ok? Em todo caso, você chega no mesmo lugar, tá bom? Claro, você não precisa de todo esse pampeiro aqui não, né? Eu só poderia ter usado só essa propriedade aqui direto, eu só quis mostrar que tinha duas formas de chegar lá. Bom, então, nós tínhamos o seguinte: logaritmo de x mais 4 na base 2, isso, menos o logaritmo de x na base 4. E a gente viu que isso é meio logaritmo de x na base 2 igual a 2. Ok? Você ainda não pode juntar direto, gente, pelo seguinte. Tem um meio aqui na frente, certo? Mas a gente tem como fazer esse meio sair, né? De que maneira eu posso fazer esse meio sair? Por exemplo, eu posso sumir com esse menos meio multiplicando todo mundo por 2. Se eu multiplico por 2, eu fico com 2 logaritmo de x mais 4 na base 2, menos logaritmo de x na base 2 igual a 4, ok? Lembra que quando você tem
um número multiplicando aqui na frente, a regrinha do tombo, ele pode voltar como potência. Então, você pode escrever logaritmo de x mais 4 ao quadrado na base 2, menos logaritmo de x na base 2, isso igual a 4. Agora, pronto, tá todo mundo base, não tem mais nada, a gente pode usar a divisão, certo? Antes a gente estava esquecendo uma coisa importantíssima aqui, eu vou fazer aqui em cima então, que eu falei que a gente tem que fazer primeiro, condição de existência, né? Então, x mais 4 maior do que zero, então x maior que menos 4 é a primeira, e a segunda é x maior do que zero. Se casar as duas, né, tem que ser, então, botando de rosa, por padrão que eu tenho feito, x maior do que zero. Só servem respostas para nós valores de x maiores do que zero, certo? Bom, voltando aqui para a gente resolver, então, esse logaritmo da diferença vira o logaritmo do quociente, no caso, na base 2, igual a 4. Ok? Então, se este logaritmando na base 2 dá 4, é porque, então, 2 à quarta dá esse número, certo? Então, x mais 4 ao quadrado na base x, ou sobre x, perdão, é igual a 16. Você desenvolve, então, x mais 4 ao quadrado. Então, é x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro para o segundo, então 8x, mais 16, sobre x, isto igual a 16. Se é igual a 16, está gravando, eu vou até aproveitar que eu economizo aqui. Ó. Então, menos 16 igual a zero. Ok? Posso fazer assim, então, 16x sobre x, certo? Ok? Já está na condição, né? O x tem que ser maior do que zero. Estou dividindo por x, né? Então aqui o x precisa ser diferente de zero, ok? Mas como eu não posso valores de x negativo, então automaticamente isso é a mesma coisa de dizer que o x tem que ser maior do que zero, tá? Bom, juntando todo mundo aqui, então a gente fica com o quê? X ao quadrado, 8x menos 16x, então menos 8x, mais 16, todo mundo sobre x igual a zero. Mesmo agora, o final desse exercício é igual o outro, certo? Olha, se você tem a divisão, se essa divisão dá zero, é porque o de cima tem que ser zero, né? O de baixo não pode ser, ok? Então, x ao quadrado menos 8x mais 16, isso é zero, ok? Então, você está procurando dois números que têm soma 8 e produto 16, ok? Então, esses números são 2 e 8, né? Perdão, 2 e 6, certo? 2 mais 6 dá 8, e 2 vezes 8 dá 16, tá bom? Então, x1 é 2, x2 é 8, ou vice-versa, tá? Ah, professor, eu não vi. Calcula o delta, ok? Igual a gente fez no exercício anterior, x igual menos b, mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Você vai chegar lá, tá? 2 mais 8... Opa, perdão. Falei besteira, né? Porque tem soma 8, né? É 2 e... Não, então não é 2 e 8. Peraí, só um pouquinho. Tava errando a continha aqui da equação do segundo grau, bem simplesinho, ó. Olha só. Dois números que tem soma 8 e produto 16. Ah, 4 e 4, né? 4 mais 4, 8. 4 vezes 4, 16, certo? Agora sim, desculpa. Eu tava falando besteira gigantesca, né? 4 mais 4, 8. 4 vezes 4, 16, tá bom? O delta aqui vai dar zero. Se o delta é zero, as duas raízes são reais e iguais. O fato é que 4 é maior do que zero, então serve de solução. Você tem a solução x igual a 4, ok? Mais um. Bastante exemplo hoje para a gente explorar. Estou explorando todos os tipos possíveis que a gente possa ter. Vou deixar um aqui para vocês pensarem, ok? Exemplo E, que é calcular então o logaritmo de 9 na base x igual a 2, tá bom? O que muda aqui para a gente? Então, parênteses, tá? Então, acho que compensa eu resolver com vocês, tá bom? Então, solução é o seguinte. Como eu estou na condição de existência, agora eu estou na base, a condição de existência sobre a base. X precisa, gente, ser maior do que zero e x precisa ser diferente de 1, ok? Fora isso, então você está tentando resolver a equação x ao quadrado igual a 9, certo? Então, pronto, né? Isso aqui é a equação x ao quadrado igual a 9. Então, x é mais ou menos 3, certo? Só extrair a raiz, mais ou menos 3. O menos 3 não serve, então x é somente o número 3. Okay? Então, solução 3, tá bom? Com isso, a gente fecha a parte de equações logarítmicas. Eu tô... Não fecha. Bom, vou aproveitar que eu estou gravando. Eu vou... Melhor, então essa aula vai ser só sobre equações logarítmicas, senão fica muito grande. Eu vou fazer mais dois exemplos de
de inequações, perdão, de equações logarítmicas, e aí eu vou gravar um outro videozinho na sequência para vocês sobre inequações logarítmicas, tá bom? Acho que melhor particionar assim do que ocultar exemplos, tá bom? Mas a hora que eu fecho esses dois exemplos, vocês já podem certamente resolver os exercícios do livro didático, tá bom? Então, nosso próximo exemplo é o seguinte: calcular o logaritmo de x na base 3, é a seguinte equação, ao quadrado, menos 5 vezes logaritmo de x na base 3, mais 4, igual a zero, ok? Então, solução. Bom, de novo, agora, se a gente tentar usar as propriedades, gente, aqui eu tenho ao quadrado, tenho menos 5, eu até poderia subir esse 5, vir aqui um x à quinta, já ia dar um problema maior, só que eu tenho um 4 somando, não consigo, né, posso até escrever esse 4 na base 3, certo? Mas vira uma bagunça sem fim. Entretanto, se eu enxergo esse como um número que eu estou procurando, ok? Então, eu tenho um número que eu estou procurando ao quadrado, menos 5 vezes esse número, mais 4. Então, eu estou falando de uma equação de segundo grau. Essa é uma que a gente resolve por uma substituição, ok? Então, é um tipo de equação logarítmica resolvida por substituição, tá bom? Que tipo de substituição você vai fazer? Então, vejamos, tá? Primeiro, né, então, sobretudo, começou, gente, sempre se olha lá para a condição de existência, tá bom? As duas, no caso, são x maior do que zero. Só serve a resposta, né, tá no logaritmando x maior do que zero. Tá? Então, a gente pode achar que é perca de tempo, mas te evita obter soluções erradas, tá bom? A substituição que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha, logaritmo de x na base 3 é um número que eu estou procurando, eu não sei qual é esse número, vou chamar de t, tá bom? Você poderia usar qualquer letra, A, B, C, não importa, tá bom? Usa a letra que você quiser, você faz uma substituição, esse é um número que você está procurando. Depois que você encontrar isso, você volta e acha o x, certo? Agora, se eu chamei logaritmo de x na base 3 de t, eu fico com t ao quadrado, menos 5 vezes logaritmo de x na base 3t, mais 4 igual a zero. Então, tem uma equaçãozinha de segundo grau na variável t. Você está procurando dois números cuja soma é 5 e o produto é 4. Soma é 5 e o produto é 4, então 1 e 4, certo? Vamos verificar se essa continha realmente está certa, tá bom? Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, é 25 menos 16. Então, delta é 9. Tem raiz exata. O x é quem? Então, menos o valor de b, menos 5, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2. Então, é 5 mais ou menos 3 sobre 2. X não, perdão, né? T. 1T1, 5 mais 3, 8, por 2, 4. T2, 5 menos 3, 2, por 2, 1, ok? Acabou aqui? Não, gente, não acabou aqui, olha só. Pelo seguinte, você quer o x, onde o logaritmo de x na base 3 seja 4, que é o seu t, certo? Aqui você colocou, lembrando, t igual a 4. Ou você quer o seu x, onde o logaritmo de x na base 3 dê 1, certo? Bom, então agora a gente está no tipo de equação anterior que a gente sabia resolver. Bom, nesse caso precisa x ser igual a 3 à quarta, então 9 vezes 9, 81, ou x, nesse caso, 3 elevado a 1, que é 3, ok? Tanto 81 quanto 3 são números maiores do que zero, então servem de resposta. Então nossa solução, nossa equaçãozinha, tem duas soluções, que são 81 e 3, ou 3 e 81. Para fechar, então, a conta aqui, nosso, então, G, então, nosso exemplo G, bastante exemplos de equações, tá bom? Então, logaritmo de x à oitava, na base 3, mais 6 vezes logaritmo, perdão, 6, copiei errado, 6 dividido por 1 mais logaritmo de x na base 3, isso igual a 18. Agora sim está certa a equação. Como a gente pode resolver uma equação como essa? Bom, primeiro, condição de existência, certo? Condição de existência é que o x precisa ser maior do que zero, ok?
tem o logaritmo de x, ok? Você tem que tomar um segundo cuidado, é que esse logaritmo aqui, ó, vou circular de rosa, não pode ser o número menos 1, né? Não pode ser o número menos 1. Porque se fosse o número menos 1, 1 somado com menos 1 dá 0, você dividiria por 0, certo? Então, quando a gente achar o x, a gente tem que tomar cuidado se esse x não pode ser um terço, né? Se o x for um terço, esse logaritmo dá menos 1, ok? Depois, se você for tentar resolver, você vai ver que tem um x oitavo aqui, e x oitava é uma coisa complicada da gente resolver. Mas então a gente pode usar a regrinha do tombo e melhorar a nossa vida. Eu fico com 8 vezes logaritmo de x na base 3, mais 6 dividido por 1 mais logaritmo de x na base 3, isso igual a 18, ok? Aqui, gente, você está de maneira implícita esta equaçãozinha aqui, ok? Claro, não exatamente essa, mas uma do tipo, né, que você faz substituição, certo? Aí, inclusive é logaritmo de x na base 3, certo? Observe, então, comigo o seguinte, que eu posso, por exemplo, chamar logaritmo de x na base 3 de uma letra. Então, eu falei, você pode chamar de qualquer letra, eu vou usar A agora, do meu nome, tá bom? De Agenor. Então, eu fico com 8A mais 6 dividido por 1 mais A igual a 18, ok? E como a gente resolve esse problema? Bom, vamos, né, trazer o 18 para cá, para a esquerda. Se a gente trouxer, então fica menos 18 igual a 0, ok? E agora, então, assim, eu tenho 1 mais A dividido aqui, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 8A, 1 mais A, mais 6 menos 18, 1 mais A, todo mundo dividido por 1 mais A, correto? Se você simplificar 1 mais A, volta lá, isto igual a 0, ok? Aqui nós estamos admitindo, gente, que como eu falei, né, que este denominador não pode ser 0. Se você quiser acrescentar na sua condição de existência que 1 mais logaritmo de x mais 3 tem que ser diferente de 0. Ou seja, logaritmo de x na base 3 tem que ser diferente de menos 1. Isso significa que o x tem que ser diferente de 1/3, né? Porque o logaritmo de 1/3 é o logaritmo de 3 a menos 1, né? E o logaritmo de 3 a menos 1 na base 3 dá menos 1, ok? Então, é o que eu tinha dito lá atrás, olha, né? Você iria testar e ver, o x não pode ser 1/3, até porque se fosse, eu não poderia dividir, né? Por 1 mais esse logaritmo, ou 1 mais a, certo? Agora, é uma coisa padrão, a gente já fez isso algumas vezes. Vamos multiplicar todo mundo, vai dar uma equação de segundo grau na variável a, gente acha as respostas de a, volta aqui e acha o x. Acabou o problema, certo? Desde que o x esteja dentro dessa condição de existência, né? Maior que zero e diferente de 1/3, ok? 8a vezes 1, então 8a. 8a vezes a, 8a ao quadrado, mais 6 menos 18, menos 18a. Isso igual a zero, todo mundo sobre 1 mais a, ok? Bom, 8a ao quadrado, 8a menos 18a, então menos 10a, menos 12, isso igual a zero, está dividido por 1 mais a. Okay? Observe que se essa divisão dá zero, só acontece se a parte de cima se anula, tá bom? A gente já fez esse argumento algumas vezes na aula de hoje. Okay? Então, esta equação de segundo grau, gente, então, ela tem como resposta para a gente 2 e menos 3 quartos, certo? Vamos verificar isso. Delta dá b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, delta é 100 mais, bom, 4 vezes 8 vezes 12, só ver quanto dá aqui, só um minutinho. 4 vezes 8 vezes 12 dá 384. Então, delta dá 484. De novo, tem raiz exata, acho que é 22, se eu não me engano. Só conferir se é 22 mesmo. Isso, 22, tá bom? Estava conferindo aqui no calculador. Bom, então, no caso, a nossa variável é A, é menos o valor de B, então menos menos 10, mais ou menos 22 sobre 2 vezes o A, 2 vezes 8. Então, é 10 mais ou menos 22 sobre 16. Então, um para soma e um para diferença.
10 mais 22 é 32, por 16 dá 2. 10 menos 22 é menos 12, por 16, dá para simplificar por 4, menos 3 quartos, ok? Então, observe que o A é 2 ou menos 3 quartos. Nós não temos restrição sobre o A, certo? A gente tem que voltar aqui e ver se o x vai estar dentro dessas condições, maior que zero e diferente de 1/3, certo? Bom, então nós tínhamos logaritmo de x na base 3 igual a A, né? Como o A pode ser 2, então nós temos logaritmo de x na base 3 igual a 2, ou o A pode ser menos 3 quartos. Logaritmo de x na base 3 igual a menos 3 quartos. Bom, o primeiro implica que 3 ao quadrado é x, então x, 3 ao quadrado, que é 9, ok? O segundo implica o seguinte, que 3 elevado a menos 3 quartos é x, então é 3 elevado a menos 3 quartos. Mas então, isso é 1 elevado a 3 sobre 3 quartos. E isso é a mesma coisa que colocar 1 sobre a raiz quarta de 3 ao cubo, ok? Ou x é 1 sobre a raiz quarta de 27, ok? O fato é que a raiz quarta de 27, gente, sei lá, é um número que 2 ao quadrado, 2 à quarta dá 16, 3 à quarta dá 81, passa. Então, esse número está entre meio e 1/3, ok? Mas, então, ele é menor do que 1/3, ele não é 1/3, e ele é maior do que zero, certo? Claramente 9 é maior do que zero. Então, os dois servem de respostas, ok? Tanto o 9 quanto 1 sobre raiz quarta de 27, tá bom? Então, a nossa solução é 1 sobre raiz quarta de 27 e 9, ok? Não é necessário racionalizar nem nada. Se você quiser, você pode deixar até assim, né? 3 elevado a menos 3 quartos. Não há problema, tá? Dá na mesma, tá? Ok? Isso fica a critério, tá? Então, como eu optei por fazer bastante exemplo, muitos exercícios sobre equações logarítmicas, eu vou, para não estender o tempo da aula e não ficar muito grande, certo? Eu vou gravar na sequência, aí eu disponibilizo em 2 etapas para vocês, a parte de inequações logarítmicas, tá bom? Eu recomendo, então, que vocês deem uma visualizada nos exercícios do livro, tá bom? Tentem resolver os exercícios do livro sobre equações logarítmicas. Eu não sei a página de cabeça do livro, porque eu não estou me baseando no livro para falar sobre os logaritmos para vocês, mas enquanto eu estava aqui falando com vocês, eu estou vendo aqui, a página 197, tá bom? Na página 198, os exercícios, eu vou até mostrar aqui para vocês, para poder encerrar de fato a gravação, tá? Tá aqui, ó. Então, página 198 fala sobre equações logarítmicas, tá bom? Dos números 50 ao 58. Então, fica a recomendação para vocês tentarem fazer esses exercícios. E a gente volta a se encontrar na semana do dia 31 de janeiro, tá? E para às vezes complementar, às vezes resolver algum exercício, alguma dúvida para a prova, que na semana seguinte, depois do dia 31, a gente já é o período para vocês responderem a prova, é a nossa última semana de aula, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, agradeço vocês, assistam o vídeo inteiro e resolvam esses exercícios. A gente se encontra já já para falar sobre inequações logarítmicas. Obrigado.